Mas nós temos, de uns tempos para cá, visto casos aterrorizantes de assassinatos sem a menor necessidade, sem o menor fundamento e com um requinte de crueldade que nos espanta. A mídia explora. Eu estou falando da mídia falada e da mídia impressa. Dedicam páginas, horas de programação para falar, por exemplo, do goleiro Bruno, que já está até enjoando. O famoso caso do goleiro Bruno. Isso porque ele era um cara visado, um cara de destaque, conhecido, goleiro de um grande time e tal. Então, se ele fosse um maloqueiro de periferia, ninguém dava a menor bola. Mas é o goleiro Bruno. Muito bem. Mas nós temos que reavivar a nossa memória e lembrar o caso daquele promotor que matou a mulher grávida, do seu Pimenta Neves, que matou a namorada Sandra Gomide, friamente, sem uma causa grave, por motivo torpe e sem chance de defesa para as vítimas, na maioria dos casos. Eu diria até que em 100% dos casos, sem direito de defesa. Lamentavelmente, antes de vir aqui para a emissora hoje, eu ouvi rapidamente um caso de um garoto de 20 anos que em Osasco, na Grande São Paulo, assassinou a ex-namorada de 16, com 6 tiros, 5 na cabeça e 1 no braço. Aliás, desculpem, uma correção, não assassinou. Ele quis assassinar. Ela não morreu com 6 tiros. Olha o que é o destino. Ela não morreu, mas ela caiu no chão, se fez de morta. Eles ainda deram muitos pontapés no corpo, porque ele estava junto com o primo, aí foram embora. E largaram ela numa quebrada lá que dava medo, à noite. E a menina caminhou, andou por dentro de rio, subiu o morro, desceu o morro, chegou, não sei na casa de quem, e um cidadão lá de bem socorreu. Ela foi operada, perdeu uma vista, mas está viva. Isso é terrível. Motivo desta tentativa de homicídio em que esse moleque de 20 anos e o primo dele, que participou desta decidida tentativa de homicídio, estão presos já. Eles não eram marginais, não eram bandido de carreira, não. Mas eles já estão presos. E qual foi o motivo desta tentativa que eles foram decididos a fazer? Eles foram para liquidar a fatura. Eles não foram para conversar. O motivo foi ciúme. A menina terminou o namoro com ele porque, segundo informações, ele teria uma outra menina. Então ela não quis mais. Falou, bom, você tem outra, não quero mais. Pronto, acabou. De hoje em diante, acabou. E o garoto achou que a solução, então, era exterminar a menina, porque ele não aceitava a negativa dela. E foi para cima e fez essa tremenda besteira. E ele vai puxar uma cana brava, porque existem vários agravantes, embora não seja um homicídio consumado. Mas no caso do Pimenta Neves, no caso do Doca Street, que muita gente nem sabe, porque muita gente nasceu anos depois disso, aquele cantor,
romântico. Você lembra, Evandro, o nome daquele cara, aquele cantor cabeludo? Ficou preso uns 15, 18 anos. Como é, não sei o que, Castilho. Oh, meu Deus. Ele era famoso. Lindomar Castilho, que matou a esposa. Enfim, não é de hoje. Essas coisas não começaram a acontecer o mês passado. Vem vindo numa crescente. Isso sim, não começaram o mês passado. Agora, nós temos que admitir que a onda está crescente. É uma curva ascendente. Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão se decidindo a matar, ainda que não seja o comportamento prioritário dela, a orientação psicológica e educacional dela, mas ela se decide, vai e faz e consome o ato. Por que aqueles moleques de Florianópolis? Não é um caso de homicídio, mas é um caso de um estupro grave, com requintes de crueldade, porque introduziram um controle remoto nas partes íntimas da menina. Então, isso já não é mais desejo sexual, isso passa longe de um desejo sexual. Isso é sadismo, isso é crueldade pura. E por que as pessoas estão se tornando tão cruéis? É difícil de entender isso. Mas há uma razão. E nós vamos ver essa razão. E eu escolhi um caso que formata bem o que eu quero passar para vocês, que seria, com certeza, a análise de qualquer especialista em psicologia ou psiquiatria, embora não seja a minha área. Mas eu falo do ponto de vista comportamental. E comportamento eu conheço um pouco. Eu estudei um pouco e até me atrevi a escrever um livro sobre comportamento humano. O caso do goleiro Bruno Fernandes, uma criança, nasceu numa região periférica, muito pobre. E os pais, quando ele tinha 2 anos, os pais abandonaram ele. Não deram, nem deram, abandonaram ele, com 2 anos de idade. Porque os pais eram muito jovens e não tinham a menor condição de cuidar do filho. Primeira falha. O brasileiro tem mania de deitar na cama e fazer filho. Esquece que depois o filho tem que comer, o filho tem que tomar remédio, o filho tem que se vestir, tem que estudar, tem que ser alguém na vida, tem que receber conselho, carinho, amor. Esquecem disso tudo, porque é bom fazer.